Vocês sabiam que a Bíblia fechada é um livro, mais aberta é Deus falando? Olá, eu sou o pastor Paulo Faustino, da Igreja Batista Videira, aqui de Hortolândia, região metropolitana de Campinas. E é com muita alegria que estamos aqui mais uma vez para compartilhar a palavra de Deus. Desde o último vídeo nós estamos com o seguinte tema: você pergunta e Deus responde. Então, vem comigo, vamos perguntar para Deus e conhecer as respostas dele para as nossas indagações. A primeira pergunta que faremos para Deus hoje será esta: Senhor Deus, eu devo perdoar as pessoas que me magoam? Você tem alguém que você tem como seu inimigo, alguém que tem te perturbado, tem te magoado, tem ferido você? Então fica aí a pergunta para Deus: Senhor Deus, eu devo perdoar as pessoas que me magoam? Para conhecermos a resposta de Deus, vamos primeiramente até Mateus capítulo 18, versos 21 e 22. A Bíblia diz assim: Então Pedro chegou perto de Jesus e lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu tenha de perdoá-lo? Até 7 vezes? E Jesus lhe respondeu: Não te direi até 7 vezes, mas sim até 70 vezes 7. Ou seja, não é para a gente fazer conta, é para que nós entendamos que o Senhor Jesus nos ordena a perdoar quantas vezes forem necessárias. E aí de repente você está perguntando, mas por que isso? Por que não posso perdoar só uma, duas, três vezes? Bem, é que Deus, Ele perdoa a mim e a você quantas vezes for necessária, desde que nos arrependamos, peçamos perdão a Ele. Você já imaginou se Deus dissesse assim para você: olha, eu vou te perdoar só 3 vezes? E aí durante a sua vida você não poderia pecar mais do que isso. Já pensou que situação? Então, assim como Ele nos perdoa e Ele é tão rico em misericórdia para conosco, Ele espera e exige que também sejamos com nossos semelhantes. Mas vamos para outro texto, Marcos capítulo 11, versículos 25 e 26. Diz assim a palavra de Deus: Mas quando estiverdes orando, se tiverdes algum ressentimento contra alguma pessoa, perdoai-a, para que igualmente vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Entretanto, se não perdoardes vosso Pai que está nos céus, também não vos perdoará os vossos pecados. Veja, são palavras do Senhor Jesus. Então, quando você estiver conversando com Deus, lembre-se como que está a sua relação com o seu próximo. Se você precisa perdoar alguém, perdoe. Porque senão, Jesus disse que Deus não pode perdoar você. Percebe isso? E olha, o perdão liberta. Enquanto não perdoamos uma pessoa, a gente fica presa àquilo que ela nos fez e a ela também. Mas quando nós perdoamos, aquilo passa, nós somos libertos. Entrega nas mãos de Deus aquilo que lhe fazem de mal, meu amigo, minha amiga, e siga em frente. Siga em frente, deixe que Deus é justo juiz. A nós cabe perdoar. E é tão bom viver tranquilo, feliz, perdoando aqueles que nos ofendem, aqueles que nos magoam. Vamos para a segunda pergunta de hoje, seria a sétima pergunta da nossa série aqui. Bem, a próxima pergunta é uma pergunta para os crentes em Jesus. Senhor Deus, devo deixar um compromisso pessoal para ir ao culto? Serve para muita coisa isso, né? Será que eu devo deixar um compromisso para ir atender a um compromisso com a igreja do Senhor Jesus, com as coisas do Senhor Jesus? Ou será que eu devo deixar de lado as coisas de Deus para atender meus compromissos pessoais? Vamos ver o que Deus tem a nos dizer?
Lá em Mateus capítulo 6, versículo 33, Jesus diz assim: buscai assim em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então Jesus nos ensina a buscarmos em primeiro lugar o reino dele, a priorizarmos o reino dele. Na vida de um seguidor de Jesus, nada é mais importante do que as coisas do reino de Deus. As coisas de Deus devem ser prioritárias na nossa vida. E isso é uma ordem do Senhor Jesus. Então aqui temos a resposta do nosso Deus. Vamos para a terceira pergunta de hoje. Seria, então, a pergunta de número 8, oitava pergunta da série que começamos no vídeo anterior. A pergunta é a seguinte: Senhor, devo estender a mão para ajudar meu inimigo? Veja, aqui a questão não é nem perdão, aqui a questão é outra. A pessoa que me faz mal, que me persegue, que fala mal de mim, etc., que me prejudica ou me prejudicou, eu devo estender a mão para ajudá-la? O que Deus tem a nos dizer sobre esta pergunta? Vamos ouvir o Senhor. Lá em Romanos capítulo 12, versículos 19 e 20, a palavra de Deus nos diz assim: Amados, jamais procurai vingar-vos a vós mesmos, mas entregai a ira a Deus, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, declarou o Senhor. Ao contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porquanto agindo assim amontoarás brasas vivas sobre a cabeça dele. Então, ao invés de retribuir, de pagar mal com mal, Deus diz: olha, você deve ajudar seu inimigo. Vamos ouvir mais a palavra de Deus, mais detalhada ainda, em Mateus capítulo 5, versos 43 e 44, quando Jesus nos diz assim: ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, Jesus, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Então Jesus está salientando este ensino. Nós devemos amar nossos inimigos, portanto, até ajudá-los se necessário for, e orar por eles, em favor deles. Não é orar, Senhor, que caia fogo do céu sobre eles, não. É orar em favor deles. Pois é, querido irmão, querida irmã, nós temos esta resposta do Senhor. Então é isso que Ele deseja que façamos em relação aos nossos inimigos. Não é fácil não, por isso nós temos o Espírito Santo de Deus. Peçamos ajuda a Ele, para que possamos amar nossos inimigos e orar por eles. Bem, vamos à próxima pergunta para Deus. É a penúltima. E diz assim a pergunta: Senhor, devo me envolver com missões? Essa é uma pergunta para os crentes também. Exatamente. Senhor, devo me envolver com missões? A obra missionária, levar o evangelho àqueles que não o conhecem, tanto no Brasil como no mundo. Será que você deve se envolver com a obra de missões? Bom, se essa é a pergunta, vamos ouvir a resposta de Deus. Lá em Mateus capítulo 28, versos 19 e 20, nós temos a grande comissão, quando Jesus diz assim: portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado. E assim eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. Sim, meu irmão, sim, minha irmã, você deve se envolver com missões. Aliás, você que é igreja de Cristo deve lembrar sempre: nós, igreja do Senhor Jesus Cristo, estamos nesse mundo para fazer missões, para levar o amor, a graça de Deus aos perdidos. Exatamente, envolva-se com missões, ore por missões, sustente missões, faça missões a partir de onde você está e por todo o mundo. Nossa igreja temos missões videira. Você está convidado a vir conosco, nos ajudar a espalhar a palavra de Deus, o amor de Deus pelo Brasil e pelo mundo.
Se você desejar, entre em contato conosco. Nós temos missionários atuando em 7 países além do Brasil, em 3 continentes. Vem com a gente, ame missões, faça missões. A vida de um crente, o centro da nossa vida, a coisa mais importante na vida de um crente é missões. Isso deve ser o objetivo de cada igreja do Senhor Jesus Cristo. Bom, a palavra de Deus, então, ela nos dá essa resposta do próprio Senhor, e ainda eu gostaria de acentuar as últimas palavras do Senhor Jesus, quando ele ressurrecto, antes dele ascender aos céus. O que ele falou? As últimas palavras para os seus discípulos. Abra sua Bíblia lá em Atos, capítulo 1, versículos 8 e 9, você verá. Veja só: contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Tendo dito estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, enquanto eles o contemplavam, até que uma nuvem o encobriu da vista deles. Que cena maravilhosa, não é mesmo? O Senhor Jesus sendo levado aos céus, subindo aos céus. Que coisa mais linda! E as últimas palavras do Senhor para os seus discípulos: façam missões. A partir de Jerusalém, onde vocês estão, até o mundo inteiro. Assim, missões é algo que todo seguidor de Jesus deve amar, deve se envolver, deve fazer missões. Bom, vamos à última pergunta desta série, né? A pergunta é a seguinte: Senhor, nas horas difíceis da vida, o Senhor me deixará sozinho? Essa pergunta é muito importante também, não é? Senhor, nas horas difíceis da vida, o Senhor me deixará sozinho? Vamos ouvir a resposta de Deus. Primeiramente, em Josué, capítulo 1, verso 9, o Senhor diz assim para Josué: ora, não te ordenei? Sê forte e corajoso? Não temas e não te apavores, porquanto Yahvé, o Senhor teu Deus, está contigo por onde quer que andes. Mais para frente, lá em Isaías 41:10, a palavra diz assim: por isso não temas, porque estou contigo, não te assustes, porque sou teu Deus, eu te fortaleço, ajudo e sustento com a minha mão direita da minha justiça. Que coisa mais linda! O Senhor não abandona seus filhos, o Senhor não abandona suas filhas. Mais ainda, em Romanos capítulo 8, versos 38 e 39, veja o que a palavra nos diz, veja o que Deus nos diz. Portanto, estou seguro de que nem morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. A resposta é esta: Senhor, nas horas difíceis da vida, o Senhor me deixará sozinho? A resposta é não. Deus não abandona seus filhos, Deus não abandona suas filhas. Fique tranquilo, esta é a resposta do Senhor nosso Deus. Eu espero que essas respostas do Senhor sejam bênçãos na sua vida como foram na minha. Deus abençoe a sua vida. Muito bom a gente perguntar e ouvir, conhecer as respostas de Deus, não é mesmo? É maravilhoso. Agora nós estaremos louvando a Deus. Vamos atentar para esta mensagem musical. Que Deus abençoe nosso coração, nossa vida através desta mensagem musical.
o Senhor descer, vindo me encontrar, eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá, e em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer, eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Pai, eu queria tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal, rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos todos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor, e eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz, voltará, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé.
Muito linda essa música, essa mensagem tão edificante, não é mesmo? Olha, querido, agora nós vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. E eu convidei hoje a irmã Andréa para que ela esteja orando aqui no nosso culto, nesse culto virtual, que Deus esteja usando esta oração para nos abençoar. Oremos com a irmã Andréa. Graça e paz, irmãos. Boa noite a todos. Vamos orar. Querido Deus e amado Pai, obrigada, Senhor, por estarmos mais uma vez na Tua presença. Louvado seja o Teu nome, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós e através de nós. Deus, obrigado pela vida de cada irmão que tem se disposto na Tua obra, os irmãos que têm trabalhado lá em Ribeirão Branco para que aquela sala, Senhor, possa ser construída, por cada um, Senhor, que tem doado do seu tempo, tem feito doações de materiais, Senhor, e tem trabalhado, Deus, para que o Teu Evangelho possa ser propagado naquele lugar. Que o Senhor abençoe a vida de cada um grandemente, Senhor. Obrigada porque o Senhor tem cuidado de nós, que apesar de todas as lutas que temos enfrentado, Deus, não temos passado por elas sozinhos, mas o Senhor está conosco em todos os nossos momentos. Obrigada, Deus, porque o nosso nome está escrito no livro da vida, que o Senhor continue cuidando de cada um de nós, conforme o Senhor tem feito até aqui, Senhor. E que aqueles irmãos que estão enfermos, precisando, Deus, da sua ajuda, precisando, Senhor, da intervenção das Tuas mãos, ó Pai, que o Senhor possa alcançar cada um desses irmãos, ó Pai. E obrigada, Deus, por cada um desses irmãos, ó Pai. E obrigada, Deus, por cada um que tem orado por mim, que tem intercedido pela minha vida e pela vida da minha família. Que o Senhor os abençoe e os guarde, Pai. Obrigado pela vida do pastor Paulo, pela vida da irmã Aline e de todos os irmãos, Senhor, que têm, apesar de tantas tribulações e tantas aflições, mas não têm deixado de buscar o Seu santo e poderoso nome. Entrego essa minha oração em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, é muito bom ter vocês aqui no canal do YouTube da Igreja Batista Videira. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e também eu peço que você divulgue o nosso canal. E ainda deixe seu like, isso vai ajudar bastante a nossa igreja. Deus abençoe a sua vida, você meu amigo, minha amiga, é sempre um prazer tê-lo aqui conosco. A Igreja Batista Videira reúne-se presencialmente aos domingos, às 9h30 da manhã, lá em sua sede, no Jardim Amanda, em Hortolândia. Você é nosso convidado. Deus abençoe a sua vida.